Aqui nós vamos falar da equação chamada função de onda de uma corda. Então, se você tem uma onda e uma corda, você pode medir como esse pulso se comporta ao longo dessa trajetória da onda. Eu posso querer descobrir qual é a posição desse pulso em relação ao eixo X, em relação à coordenada Y. Lembrando que uma onda ela tem sempre uma característica de ir no mais A e menos A. O que é esse mais A e menos A? É a amplitude da onda, que é essa medida aqui, ó. Então a onda atinge o máximo e atinge o mínimo. Então ele vai no mais A e vem no menos A. E aí você relaciona isso também no tempo, né? Uma função do tempo. À medida que o tempo passa, a onda vai se propagando na corda. Então essa fórmula aqui parece uma coisa muito feia, mas a gente trabalha ela de uma forma assim, de fazer com que o aluno colha os dados dessa função, já que ela é uma função trigonométrica, uma função cossenoidal. Então vocês teriam que ter estudado funções trigonométricas para ter um domínio maior do que eu estou falando. Provavelmente até já estudaram, não sei se foi esse ano, normalmente é no primeiro ano que você estuda funções trigonométricas. Se não, no segundo ano o professor tem que pincelar isso. Então vocês vão olhar para isso aqui, parece complicado, mas não é. Por quê? Porque você vai aqui, a partir da equação, identificar os elementos um a um. Então é só você olhar para essa equação e olhar para essa e fazer a comparação de quem está em cada lugar, em seu devido lugar. É óbvio que numa prova do Enem ou em outra situação, eles vão mudar essa ordem, eles podem mudar isso aqui para tentar confundir vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, quem é que fica na frente da função? É esse A de amplitude. Então eu estou perguntando aqui, ó, qual a amplitude dessa onda? Então aqui, quem é que está na frente do A? 0,2. Então é só olhar aqui e colocar, ó, 0,2 metros. Por que metros, Mr. Bate? Porque ele está usando o Sistema Internacional de Unidades, que é o famoso MKS, metro, quilograma e segundos. Então, para quem não sabe o que é o MKS, Sistema Internacional de Unidades, é usar como medida de comprimento o metro, como medida de massa o quilograma e como medida de tempo os segundos. Então a medida aqui é 0,2 metros, é a amplitude. Aí ele pede aqui a frequência e o período. Bom, o F da função lá no livro está em minúsculo, mas ele deveria estar maiúsculo. Então deveria ser um Fzão, que trata da grandeza da frequência. Mas como o livro trouxe minúsculo, eu coloquei de propósito, porque a foto que vocês vão ter aí no celular vai ter esse minúsculo. Então a frequência é o número que está na frente de T. Quem é que está na frente de T aqui? 5. Aí o que é que vai acontecer com a frequência? A frequência é 5 Hz. HZ Hertz. Em homenagem a Heinrich Hertz. O que é que significa esse Hertz? Significa ciclos por segundo, ou voltas por segundo, oscilações por segundo. É o número de vezes que o fenômeno ocorre. Eu já falei aqui sobre frequência. O dia que eu expliquei frequência menstrual e período menstrual, para você entender que um é tempo e o outro é o número de vezes que ocorre, né, durante um ano. Então é uma frequência menstrual, 12 vezes ao ano, que é uma vez por mês, certo? Então a frequência está em 5 Hz. Aí ele não deu uma ideia para você calcular o período. Embora período seja tempo, esse tempo aqui não é o período. Como é que eu encontro o período? Aí você ia ter que lembrar das aulas anteriores. A frequência é o inverso do período e vice-versa. O período é o inverso da frequência. Então, como eu já tenho a frequência, o período vai ser 1 sobre 5, que é 1/5, né? Aí um aluno teve dificuldade de saber quanto é R$1 dividido para 5 pessoas. Em R$1 dividido para 5 pessoas
Quando se fala em dinheiro, os alunos acertam. Quanto? 20 centavos. Sabe falar isso? Não, é? Ó, para dividir um número eu vou pegar aqui, ó. Esse número está menor, tenho que torná-lo maior. Acrescento um zero, zero no quociente. Agora eu quero um número que multiplicado por 5 dê próximo ou igual a 10. Qual é esse número? 2. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então o período é de 0,2 segundos. Professor, deu igual a amplitude, mera coincidência. Veja que o período ele é dado em tempo, né? Segundos. 0,2 segundos. Φ0 é a fase inicial, é o ângulo que começou essa onda a ser descrita. Então Φ0 será sempre uma coisa do tipo que você já deve ter visto, ó. Π sobre 2, que é 90 graus, π sobre 3, que é 60 graus, e assim sucessivamente. Aí eu pergunto, nessa equação aqui, tem alguma coisa depois desse colchete aqui? Não tem. Não tem o elemento sozinho. Então significa dizer que a fase inicial foi quanto? 0 radianos. O que você quer dizer, Mr. Bate? Eu quero dizer que se eu tivesse nessa equação aqui, ó, um valor assim mais π sobre 2, isso seria o Φ0, fase inicial ou ângulo inicial. Como não tem nada, é porque somado com zero, qualquer coisa somado com zero é igual a ele mesmo. Então, não aparecendo aqui, é porque não tem o valor do Φ. O Φ0 é zero. Você tem que entender que ele não foi colocado ali porque ele é zero. Ok? Então, ó, você procurou depois do colchete se tinha alguém, não tem, é porque a fase inicial é zero. Ele partiu do 0 radiano. Isso numa circunferência significa dizer que ele partiu a ser descrito daqui, ó. 0 grau. Até completar uma volta, 2π radiano. É por isso que tem esse 2π aqui, ó, cosseno. Que estamos falando de funções trigonométricas. Que vocês devem ter visto alguma coisa, né? Por aí, nesse segundo ano. Isso aqui, um y de cabeça para baixo. Alguém se lembra? Já falamos em aulas anteriores. Quem é esse y de cabeça para baixo? É o nosso lambda, a letra grega. E lambda significa o quê? Coloquei aqui, ó, o comprimento de onda. Como é que você vai achar lambda agora naquela equação? Você vai fazer o seguinte, ó. Você está vendo isso aqui? Tem que ser igual a isso. Professor, já posso dizer que lambda é 2? É bom você ter ser um pouco comedido. Você faça assim, ó. Compare, porque em algumas situações você não vai enxergar o lambda direto. Aqui já é 2. Mas eu quero dizer que às vezes vem ele sobre 3, 2/3, uma fração, e aí o aluno se atrapalha. O que você faz? Você compara. Aqui tem menos, ótimo. Então eu vou dizer que x sobre lambda é igual a x sobre 2. Que eles têm que ser iguais para você encontrar. Então quando você faz assim, ó, cruz, credo, sai para lá, Satanás. Produto dos meios é igual a produto dos extremos.